Pessoal, então, para a gente encerrar a última palestra da nossa Semana das Engenharias, com problemas ambientais e leis, do engenheiro Morato Galvão, engenheiro ambiental, que veio aqui falar com a gente, expor aí e passar um pouco do conhecimento dele. E também o esforço dele aí, porque também ele está com, tanto ele com a esposa, ele está no final aí, graças a Deus, tomara a Deus, passe rapidamente, mas ele estava no processo de Covid. Estamos aí com muita força, muita vontade de nos ajudar aqui. Então, Márcio, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que não é fácil, tá? Então, a apresentação é sua aí, Márcio. Muito obrigado, Álvaro. Então, bom, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui essa hora, numa sexta-feira, né? Eu sou engenheiro ambiental, engenheiro de ventilação também. Trabalho na área ambiental já desde os 15 anos, eu tenho 36 agora, né? Então, posso dizer que mais da metade da minha vida eu estou na área ambiental já. E como a minha empresa é uma empresa que ela lida com muito tipo de conflito, né? Muitos problemas que estão acima do normal, então eu meio que fui criado com isso, então fiz uma apresentação sobre problemas ambientais e leis, e eu dei uma abordagem um pouco mais específica, que é eu vou falar um pouquinho sobre legislação, o que é interessante para a gente enquanto a gente está na faculdade e para a área profissional, o que é bom a gente saber, né, algumas coisas de legislação, a aplicação da lei, que é bastante diferente da legislação muitas vezes, né? A nossa legislação ela é até que muito boa, mas às vezes a aplicação da lei que falha, né? E alguns conflitos ambientais que, na verdade, são os maiores problemas ambientais, são os conflitos, né? Que a gente considera a própria existência de qualquer atividade, ela é passível de gerar conflitos, né? Então, eu coloquei aqui a primeira slide aqui da apresentação, é um slide que eu poderia ficar falando aqui por uma hora. Isso aqui é o que mostra muito como a gente lida nos problemas de meio ambiente, como a gente analisa toda a situação para resolver um caso que o próprio proprietário, o corpo técnico de uma indústria não consegue, né? Então, a gente sempre analisa, são as 3 etapas, né? Então, a gente tem a primeira etapa é a produção. Na produção, a gente vai usar insumo, matéria-primas de vários tipos, a gente vai usar eletricidade, a gente vai usar água, enfim. A gente vai ter um conjunto de atividades, né, que eles, na verdade, levam a gente a um potencial de disrupção, digamos assim. Ou seja, a atividade de produção, a atividade de trabalhar, especialmente em casos industriais, elas não são compatíveis com a outra etapa, que é a recepção, por exemplo, né? Então, a gente tem um certo problema quando a gente tem indústrias muito próximas de residências, né? Deve existir, óbvio, sempre uma área neutra, enfim, isso eu vou falar mais para frente, mas a gente tem sempre, em todos os problemas, a gente analisa primeiro a produção, o que é utilizado dentro da produção. Então, a gente tem esse ACM, que significa audita e inventaria, é o A, né? Audita. O C é o controla e o M é o monitoramento, que são 3 fases, na verdade, que a gente usa, né? Então, a gente tem a produção. Na produção, a gente tem uma geração de emissões do ar, né? A gente tem emissões líquidas, né, efluentes líquidos, que são gerados, e tem o resíduo sólido, que são basicamente os 3 tipos de poluição mais comuns que a gente tem. A gente também tem a poluição por ruído, por vibração, né, por outros tipos de ondas, né? Mas os principais que a gente mais trabalha são esses 3, ar, água e solo, que são os 3 pilares, basicamente, né, da engenharia ambiental. Então, quando a gente tem isso, a gente gera, por exemplo, uma emissão de atmosfera, ela vai ter um tempo de diluição, de dispersão, e isso vai eventualmente chegar no receptor, né? Mesma coisa do resíduo sólido, que às vezes se você não der um tratamento correto, ele vai entrar para dentro do lençol freático,
atingir o lençol freático pode acabar atingindo o receptor, que é a residência. Você tem a parte de emissão de efluentes, que também vai chegar num corpo d'água, e eventualmente, por esse corpo d'água, vai chegar num leito subterrâneo, né? Então, tá tudo interligado. E sempre a gente tem na ponta essa recepção, que é a residência, basicamente, né? Então, eu vou voltar nessa imagem mais para frente. Um pouquinho da legislação que a gente tem no Brasil, aqui em São Paulo, enfim, até mundial, a gente tem diversas legislações que, na verdade, são normas, né? Que a gente tem governo que segue uma, outra, para fazer a lei, enfim. Das federais, principalmente, né? A gente tem essas, eu coloquei algumas, tá? A gente tem muita lei. Só de CONAMA aqui deve ter, sei lá, mais de 200. Mas é coisa específica, muito específica. Eu coloquei algumas mais importantes, né? A Lei de Proteção Ambiental, ela trouxe alguns parâmetros muito importantes para a gente. A Lei de Crimes Ambientais, que é boa, mas a aplicação, infelizmente, é ruim. Quem comete, dizem, vários tipos de crimes ambientais, que é uma fiança ínfima, né? E você não fica preso, não tem nada, então é complicado. A Lei de Fauna Silvestre é muito importante, porque ela colocou algumas regras em uma festa que estava ocorrendo de tráfico de animais silvestres e exploração de animais, né? Uma das mais importantes que eu vejo, que é essa aqui, a Lei das Florestas, antigamente chamava, que é o Código Florestal, que é de 65, né? E que foi refeito em 2012, onde tentaram dar um golpe horrível no nosso Código Florestal, tentando dar anistia para basicamente todo mundo que cometeu crime até, sei lá, alguns anos antes, diminuindo a área de proteção permanente de corpo d'água de 30 metros para 5, e foi uma briga, e até hoje a gente está discutindo alguns artigos desse Código Florestal para ele não ser deteriorado, né? Porque ele já era um Código Florestal bastante restrito e interessante na época, mas ele estava um pouco arcaico. Então, quando tentaram refazer, foi uma manobra política e deram para a bancada agropecuarista resolver, né? Então, eles fizeram uma proposta completamente fora de cabimento, enfim, até hoje está brigando por inconstitucionalidade, a maioria dos artigos que estão sendo ainda discutidos, né? A lei de criação do IBAMA, também muito importante, criou o IBAMA, estabeleceu toda a parte operacional e de enforce de lei, né, do IBAMA. Outra que é muito importante é a lei do... Opa, eu passei sem querer. A lei de parcelamento do solo urbano. Essa, na verdade, seria a mais importante, né? A gente tem um grande problema no Brasil, que é o maior problema ambiental em termos de... Na verdade, não é só ambiental, é socioambiental, né? A falta de competência do uso e ocupação do solo pelas prefeituras, ela acaba destruindo a nossa economia em diversas formas. Como? Para você ter uma área industrial, uma zona industrial, a gente normalmente calcula que aquele bolsão industrial, aquela zona industrial, tenha uma faixa sanitária que proteja ela, na verdade, proteja quem está fora dela, né? Ou seja, quando você tem uma faixa verde, você vai ter uma área maior de diluição, de emissão atmosférica, de ruído, né? Como eu falei, a atividade do trabalhar não é compatível com a atividade do residir, nesse caso. Então, é por isso que o uso e ocupação do solo, o zoneamento ambiental, ele existe, é exatamente para isso. A casa fica onde existe casa, comércio fica onde existe comércio, indústria fica onde existe indústria. Tem que ter para cada tipo de indústria uma faixa sanitária, uma barreira verde, que vai impedir uma série de coisas. Infelizmente, os nossos prefeitos, muitas vezes, ou secretários de habitação, né, eles acabam destruindo toda essa harmonia, né? O plano diretor, ele veio, inclusive, para tentar solucionar isso, e ninguém segue o plano diretor. A cidade de São Paulo é um belo exemplo que ninguém segue plano diretor de nada. Por exemplo,
numa área que no último plano diretor foi considerada como área de reestruturação industrial, eles, no mesmo ano que foi aprovado essa lei, né, esse zoneamento, eles também conseguiram aprovar 5 torres residenciais de 40 andares quase, exatamente dentro dessa área e colados na linha do trem, isso ali perto da Vila Leopoldina. O que aconteceu? Eles conseguiram expulsar esse conjunto industrial, conseguiu expulsar todas as indústrias que tinham em volta, que ainda estavam vivas, né? E que estavam num zoneamento para elas, e tentaram, inclusive, entrar com o processo contra a CPTM para expulsar o trem. Então, para você ter uma ideia onde chega essa parte de zoneamento ambiental, né? Muitas vezes a gente tem um sério problema com isso também, por o município ele dá um benefício para uma indústria multinacional se instalar. Eu acompanhei um caso em 80 sobre isso, né? E eles acabaram dando terreno basicamente para a indústria. A indústria trabalhou toda a vida lá e um belo dia o prefeito aprovou um decreto que ali, exatamente o terreno do lado, dentro de uma zona industrial, era uma zona residencial e aprovaram o loteamento. E acabou com a zona industrial também. Posso voltar aqui? Estava indo para frente aqui alguém? Deixa eu tomar controle, só voltar aqui rapidamente. Eu dei bastante exemplo da federal, mas, enfim. Lei de zoneamento industrial também é muito crítico. Tá? A lei a política nacional de resíduos sólidos também, muito importante. Legislação estadual, basicamente a nossa aqui, a mais importante é a Lei 997, que tem o decreto, que é o decreto 8468, que é o que estabelece e institui a Lei 997. Isso é o que a gente tem que seguir aqui como regra aqui no estado de São Paulo. Dentro desse decreto, tem uma parte que eu quis escrever aqui por inteiro para ler para vocês. Artigo 3º, inciso 5º. Não importa, né, o que aconteceu, que independentemente de estarem enquadrados nos incisos anteriores, que fala o que é considerado poluição e o que é considerado incômodo e impacto, tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde, inconvenientes ao bem-estar público, danosos aos materiais e à fauna e flora, prejudiciais à segurança e uso e gozo de propriedade, bem como as atividades normais da comunidade. Ou seja, eles podem dar multa se tiver qualquer tipo de impacto, né? Então, isso já é um grande conflito que a gente vive, né, no nosso trabalho do dia a dia, basicamente. Outras que são muito importantes são as leis dos mananciais, né? Isso é importante demais, isso, porque é o que fornece água potável para a gente, né? Basicamente, onde entra, né, nossa água. Legislação municipal é simples, né? A legislação municipal ela é pouca coisa, normalmente é para casos bem pequenos. O município só tem capacidade para tomar conta de qualquer processo ambiental se ele provar que ele tem um corpo técnico para isso, ele tem que provar que ele tem capacidade para analisar alguns tipos de processo. O licenciamento simplificado que a gente tem hoje em dia permitiu que o município licencie e tenha uma certa autonomia quanto a isso, mas é muito pouco. Mesmo os municípios que têm um corpo técnico bom, quando o potencial impacto poluidor é um pouco mais alto, eles já não vai para município, né? Vamos ver aqui. Bom, voltando aqui. Eu nem vou ficar muito tempo nessa imagem. Eu acho que imagino que vocês tenham entendido que aqui é onde tudo acontece, né? Aqui é onde todos os conflitos acontecem. Então, a gente tem que sempre qualquer problema ambiental que apareça na vida de vocês, como qualquer tipo de engenheiro, vocês tentem entender sempre que existe uma produção, ali existe uma emissão, ou qualquer tipo de emissão, de geração de resíduo ou de efluente, e que isso vai ter que ir para algum lugar, que vai ser tratado, e que pode impactar em alguém em algum lugar. Enfim, essa imagem ela vale muito dinheiro. Aplicação da lei.
Então, basicamente, são as agências ambientais estaduais, CETESB, FEPAM, INEA, tem várias no Brasil. O IBAMA, junto com a indústria, né? O IBAMA ele faz bastante trabalho com a indústria, ele tem um cadastro técnico federal, que basicamente todo empreendimento tem que ter também. Hoje em dia a gente tem que... É simples, né? Você tem que preencher simplesmente um memorial de caracterização de empreendimento, basicamente, lá do seu empreendimento, e eles não são muito chatos, mas você tem taxa para pagar, você tem todo um procedimento burocrático que você tem que vencer. ICMBio, eles estão mais na atuação de vegetação, né, da parte da biosfera, eles não trabalham com indústria. A gente tem as secretarias de verde do meio ambiente, que são as secretarias municipais, são os órgãos municipais, né? Fiscalizadores, de fato, tem a polícia militar, a civil, ela faz investigativo e gera, como qualquer polícia civil, ela abre processo, abre inquérito, enfim. E a Polícia Federal faz a mesma coisa. A Polícia Federal tem também alguns grupos de operacionais específicos ambientais, que são como se fosse a Polícia Militar, né? Mas é a federal, óbvio. Tem o Ministério Público, que a gente sabe como eles funcionam, né? Eles, da mesma maneira, eles têm o Ministério Público, a Procuradoria Ambiental, e tem outros órgãos específicos que estão envolvidos com o meio ambiente. Os conflitos ambientais. Eu gosto sempre de... o que eu falei, né, lá atrás, uso e ocupação do solo. Ele é o que mais dá conflito. E, normalmente, ele está acompanhado de outros desses que estão escritos aí, né? Então, muitas vezes o conflito ocorre quando tem um interesse público e interesse privado, ou seja, uma indústria de grande porte quer se instalar num lugar e a comunidade não quer que aquela indústria vá por motivos ambientais. Então, ocorre uma... como chama? Esse é um problema do Covid, tá? Eu tenho um pouco de confusão mental, às vezes eu esqueço um pouco das palavras. Uma audiência pública, lembrei. Ocorre uma audiência pública, vai o pessoal da empresa e vai o pessoal da comunidade local e rola um debate enorme, né? Muitas vezes para a empresa provar e mostrar que nada daquilo existe, que eles estão pensando, ou muitas vezes para a comunidade ir lá e conseguir travar, né, um projeto que tem interesse político também. Então ele vem acompanhado de uma série de permissões que não deveriam ter tão fáceis, né? Eu acompanhei muitos casos assim, minha empresa licenciou, eu participei desses licenciamentos, da fábrica da Toyota em Sorocaba, a fábrica da Hyundai, os 8 suppliers em Piracicaba, a fábrica da Honda em Tirapina. Então, sempre tem um consenso, né? Sempre tem um grupo da comunidade que está sendo influenciado por algum tipo de ativista, alguma coisa assim, que estão querendo muitas vezes ganhar dinheiro. Então, o conflito ele vai muito além do que a gente acha, né? E muitas vezes a comunidade basicamente está certa. Então, é uma coisa que é essencial que exista, né? Uma discussão com o intermediador, né? E que seja saudável, porque senão sem isso é complicado. Interesse político a gente tem um monte, né? A gente tem um caso, por exemplo, de Mariana, o desastre que aconteceu lá, e até agora nenhuma lei, nenhuma norma, nenhum investimento em fiscalização ou no órgão de mineração foi feito nenhum. Eu passei 8 dias subindo o rio quando ocorreu o desastre. Eu cheguei na foz do Rio Doce no dia que chegou o efluente lá, né? O dia que chegou a lama até o mar, vi chegando, e eu fiz um documentário sobre isso, né? Então eu vi muito bem o que aconteceu lá. Foi um negócio completamente fora de escala, não dá para nem se imaginar. Os 80 quilômetros de rio antes logo imediatos abaixo do desastre, basicamente viraram do avesso, né? E até hoje não mudou nada, né? Brumadinho aconteceu também, não mudou nada. Então o interesse político ele está sempre presente. A gente tem Belo Monte, um ótimo exemplo de interesse político e financeiro lá. Até hoje não funciona aquele lugar. Eles destruíram tudo em volta, né? E já sabendo na época da aprovação
que a hidrelétrica não é mais uma forma de geração de energia verde, né? Que a gente tem muito impacto e muita geração de gases de efeito estufa na decomposição de tudo que é alagado. Desculpa. A gente tem o problema de conflitos da indústria e da comunidade. Eu sou especialista em odor, trabalho com medição de odor. Eu tô assim porque eu fui ficar uma semana em Erechim, provavelmente eu trouxe isso do avião, não sei. Mas eu estava medindo o odor da fábrica da Aurora de abate de frango, que eles abatem 250 mil frangos por dia. O odor, ele é, assim como aqui no estado de São Paulo, lá ele é visto como um impacto que causa realmente problema para a saúde, especialmente saúde mental, porque a pessoa não aguenta mais aquele cheiro, né? E a maioria das legislações aqui no Brasil, elas dão a prioridade igual no inciso 3º, ou artigo 3º, inciso 5º, que eles falam se o odor ultrapassar o limite da propriedade e gerar uma reclamação e o técnico fiscalizador chegar lá e sentir isso, é multa. Sim ou sim. Basicamente todas as legislações estaduais são baseadas nisso, né? Então a gente tem muito conflito exatamente com o odor. Ou fumaça preta, também existe bastante conflito, né? E também existe o conflito indústria-estado, que é quando não é tão normal, né? Mas na verdade é muito normal, que estado, no caso, são agências ambientais. No mesmo caso que a gente tem um conflito com a comunidade, da indústria com a comunidade, porque a indústria não aguenta mais receber reclamação e receber o técnico da CETESB, por exemplo, que vai lá fiscalizar e dar multa. E quem está na indústria, não acha que o cheiro é sempre aquele cheiro. Para eles já estão acostumados com o cheiro. Então, o pessoal, aí começa a briga da indústria com a CETESB. A CETESB não aguenta mais a comunidade também. Então, é um triângulo, assim, é um triângulo do ódio, né? É sem fim. Porque cada um começa a gerar ódio de um e é sem fim o negócio. Então, esses são conflitos do dia a dia da área ambiental, basicamente. Eu falei meio rápido, não sei se eu estou meio afobado, não sei se eu estou indo rápido ou devagar, mas eu estava tentando explicar, mas sem ser cansativo, porque essas coisas de conflito, puta, dá para ir até amanhã. Márcio, pode abrir para uma pergunta, alguma coisa? Claro. Eu tenho só a única coisa que eu vou mostrar agora, que também agora é só algumas coisas que a nossa área ambiental está conectada com outras coisas, que são alguns acidentes que a gente teve. Eu nem vou falar muito sobre os acidentes, mas que cada um tem uma característica específica, né? E mostra como a gente tem que ter o cuidado para não ter uma exposição, né, em casos como, por exemplo, do Líbano, que por falta de competência no armazenamento, você tem uma explosão daquela magnitude, né? Não, mas eu posso abrir para pergunta a hora que for. Não, mas então segue, daí que você mostrando as fotos, daí a gente abre para as perguntas. Ok. Então, tem alguns casos aqui que eu coloquei, não são todos, tá? Tem um monte de outros casos no mundo e no Brasil que são muito importantes, de grande magnitude, mas esses são alguns bem interessantes. Um dos primeiros que a gente teve foi o episódio de smog em Londres. Smog é quando você tem uma mistura de fumaça com neblina. Londres é um lugar que a pressão atmosférica, comumente ela é mais baixa, o teto atmosférico é baixo lá. Então, a camada de diluição de poluente ela é menor. Então, muitas vezes o nevoeiro desce à noite. A gente vê muito isso aqui na Granja Viana, por exemplo, que no inverno, né? O nevoeiro desce e você não vê mais nada. Quando você tem, nesse caso de Londres, as caldeiras eram todas com carvão, né, nessa época. E muitos dos carvões que eram ruins, eles tinham muito dióxido de enxofre. E como aconteceu, né, teve inversão térmica, o teto atmosférico baixou muito e misturou com a neblina e matou, ao todo, matou quase 4 mil pessoas. Outro caso parecido é na nuvem de dioxina, que teve um acidente, vazou um composto que chama dioxina, né? Em Seveso, na Itália, que também matou bastante gente, deformou muita gente. Bhopal, na Índia, que foi um acidente com cianeto, né, de uma indústria de fertilizantes. Explodiu lá um reator deles com um tanque, não sei o quê, e vazou
agora eu não vou lembrar o nome, mas é cianeto, basicamente, também matou muita gente. A gente tem um episódio muito próximo nosso, que é o Vila Socó, em Cubatão. Por acaso, o meu pai, que foi fundador dessa empresa, ele foi um dos caras que fundou a CETESB também. Então, foi um dos caras que escreveu 8468, a Lei 997, e ele era o coordenador de 400 engenheiros, arquitetos, agrônomos, biólogos, que era a equipe que trabalhava em Cubatão naquela época, né? E ele era o coordenador. Então, ele conta umas coisas dessa época de Cubatão que fora da realidade pra gente. Chernobyl, todo mundo conhece, não preciso nem falar. Exxon Valdez é um navio que vazou muito petróleo, ele teve um acidente, vazou muito petróleo, acabou caindo tudo na costa da Europa, destruiu tudo, foi horrível. Na Guerra do Golfo, a gente teve um episódio muito feio, que durante a retirada das tropas iraquianas no Kuwait, eles incendiaram mais de 700 postos, né, pontos de extração de petróleo, né? E isso gerou uma nuvem de 700 quilômetros quadrados, é absurdo de tamanho. E foi até, inclusive, a Rússia, né? Na época, matou muita gente também, poluiu muito, matou muito bicho, porque vazou muito petróleo para tudo que é lado também, eles destruíram muita coisa. O acidente clássico da British Petroleum, que foi no Golfo do México em 2002, em 3,9 milhões de galões de petróleo. O acidente da Baía da Guanabara também, que foi famoso aqui, que matou muito bicho, destruiu toda a orla ali do rio. Mariana, que todo mundo sabe, né? Mariana e Brumadinho, e Líbano aconteceu muito recente, né? A gente viu. Então, eu vou só mostrar as imagens, a imagem nessa ordem aqui que eu mostrei, tá? Isso aqui é o smog de Londres, aqui é em Seveso, que matou muita gente. Tem umas fotos da pessoa deformada, eu não quis pôr. Isso aqui é Bhopal. Isso aqui é Vila Socó. Isso aqui é Chernobyl. Isso aqui é o navio da ExxonMobil, que vazou tudo. Isso aqui é uma das imagens lá da Guerra do Golfo. Tem muita imagem assim. Isso aqui é o da British Petroleum. Isso aqui na Baía da Guanabara. Da Dó, né? Mariana, essa foto fui eu que tirei. Eu fui até lá. Eu fui instruído que se eu ouvisse sirene era para fugir. Meio medonho, mas isso não dá para ter noção da proporção vendo em foto, tá? Isso aqui ao vivo, eu tô todo arrepiado, só de sempre da vez que eu vejo isso aqui. E Brumadinho, né? Nossa, também virou do avesso, parece que virou do avesso a terra. E essa fumacinha aqui, ela não tem como errar. A gente teve um acidente desse em Cubatão também na década de 80. Nitrato de amônio, né? Não tem o que fazer. E basicamente é isso. Eu talvez tenha me perdido um pouco, eu estou um pouquinho confuso, mas eu estou aberto a perguntas e a conversa para a gente, de repente, tentar esclarecer. Não, Márcio, eu que agradeço a disponibilidade, a gente sabe do problema, como é que funciona. Vamos lá, a gente vai abrir as perguntas.